O Senhor abençoe todos e todas neste dia, que o Senhor hoje esteja conosco, que o nosso encontro de hoje, que todos temos, as milhares de pessoas que têm aquela vontade e decidiram no seu coração assistir o ensinamento e ler as Escrituras, ler a Bíblia. Eu sei que tudo aquilo que as pessoas fazem, os seus esforços, não é em vão, porque Deus sempre vai pagar para cada um conforme o desejo do seu coração. Da forma que a pessoa se oferecer para Deus, Deus vai pagar ela do mesmo jeito. Então, as nossas obras têm que ser boas e no nosso coração tem que existir a vontade de aprender, de prestar atenção no ensinamento e aprender e ler a Bíblia também. E pedir para Deus que Ele nos guie, que Ele nos ensine, que Ele nos ilumine, para que nós possamos compreender e fazer a vontade de Deus, agradá-lo em tudo. Nós passamos por muitas situações no mundo. A oração do irmão, agora há pouco, listou todos os problemas e as dificuldades que o mundo e as nações estão passando nesse momento. E nós sabemos que o inimigo, o diabo, é quem gera todos esses conflitos, esses mal-entendidos, as incompreensões, os distúrbios, os ódios, os rancores, as invejas, o desejo de poder. O diabo é quem trabalha criando todos esses padecimentos, esses males. E aqui, quando nós seguimos o Senhor e lemos a Bíblia, encontramos a verdadeira razão e os motivos, a raiz dos problemas. E nós combatemos esses problemas pela raiz, não pelos ramos. Então é por causa disso que nós aqui lutamos e clamamos a Deus e pedimos para Deus também ter misericórdia de todos vocês, especialmente as pessoas novas, as pessoas recentes, que pela primeira vez estão assistindo esse ensinamento. Nós pedimos para Deus estar com todos, para que todos possamos entender uma única coisa, todos possamos ser um só no Senhor, entendendo e compreendendo e conseguindo considerar as coisas, as situações que estão acontecendo sem julgar alguém especificamente. Porque se nós formos julgar alguém, temos que julgar o inimigo. O nosso inimigo é o culpável de tudo isso, quem gera a violência e o mal. E quando nós conhecemos o inimigo e o trabalho dele, então podemos orar e pedir para Deus nos ajudar e Deus ajudar, colocar a mão dele no meio dessas situações para as coisas passarem, os distúrbios, os conflitos, por exemplo, que estão passando na Colômbia. Na verdade, é o diabo quem está enraivecido contra a Colômbia. Por quê? Porque é lá onde nasceu a igreja, onde Deus começou a se manifestar desde faz mais de 50 anos. Então, por causa disso, o inimigo tem inveja da Colômbia. O inimigo não gosta da Colômbia e coloca até as outras nações contra o país, porque é o que o inimigo, o diabo, faz. Então, ele vem na raiva dele e todos os irmãos, as irmãs que conheceram já a palavra do Senhor e são daquele país, o que nós temos que fazer é orar e pedir para o Senhor, para que Deus tenha misericórdia, para Deus tirar todos esses prejuízos, padecimentos que estão acontecendo lá e não culpar as pessoas, não culpar ninguém tem a culpa, porque na verdade os seres humanos não têm a capacidade de arrumar o mundo, de resolver as coisas. Somente Deus é quem faz isso, dando sabedorias e estratégias aos governantes. Então eu peço para os irmãos não caírem na ignorância, na falta de conhecimento, no pecado, de achar que alguém é o culpável, então temos que ir contra aquela pessoa, temos que acabar com ela, temos que tirá-la de lá porque ela é a razão dos problemas. Não, irmãos, porque Deus está olhando para nós e Ele se enraivece quando os seus filhos, os seus seguidores ou os chamados de Deus não estão fazendo as coisas do jeito certo, quando fazem as coisas do jeito errado, fazendo coisas erradas porque os outros falaram, porque os outros acharam.
Então Deus tira suas bênçãos, e no dia que você estiver passando por coisas ruins, sofrendo e chorando, amargurado, clamando para Deus, Deus não vai te ouvir porque você não fez as coisas do jeito certo, porque você, ao invés de orar e pedir para o Senhor por todas as pessoas, você foi atrás de alguém sem saber se estava certo ou errado. Até porque nenhum dos seres humanos consegue resolver esses problemas. Ninguém consegue resolver os problemas dos outros. Somente Deus, porque Ele é o único quem tem poder. Então, nós sabemos que em mais de 60 países, Deus teve misericórdia e já temos grupos em alguns lugares que tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, onde Deus tem se manifestado na vida dessas pessoas e elas tiveram experiências com Deus. Então, no mundo todo, nós temos que orar a Deus, porque é o nosso dever. Orar e pedir a Deus por todas as nações. Porque eu amo todas as nações. Onde não tem a igreja, eu não amo eles? Claro que não, eu amo sim. Porque com certeza um dia Deus vai dar a chance para eles, da palavra dele chegar naqueles lugares. E onde a palavra de Deus chegar, aquele lugar vai ser abençoado, vai ser privilegiado. Porque Deus teve misericórdia. E Ele quer que a sua palavra chegue nos corações de muitas pessoas, quem for, da nação que for e do país que for. Então, nós não podemos fazer exceções. Mas se eu falo mais da Colômbia, é porque neste momento estão acontecendo muitas coisas ruins e as pessoas não sabem o que estão fazendo e pela ignorância elas estão agindo desse jeito. Então, eu convido vocês a pensarem em Deus, nas suas famílias, nas suas próprias vidas, porque Deus vai resolver sim os problemas, porque Ele tem poder, porque Deus é poder. Então a glória seja para o nosso Deus. Vamos mudar, vamos refletir, vamos tirar da nossa cabeça essas ideias, esses rancores, essas raivas e vamos nos entregar ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar a resolver as coisas, porque tudo está nas mãos de Deus e é Ele quem vai prover tudo. Então, a glória e a honra seja para o nosso Deus. E hoje, antes do nosso ensinamento, eu até vou pedir desculpas para vocês, porque o capítulo que nós vamos ler hoje, em Romanos, é meio comprido, então talvez eu demore uns 10 minutos a mais, eu peço desculpas. Nós temos usado o tempo desse jeito por causa da pandemia, mas depois, quando tudo voltar ao normal e todas as igrejas abrirem, cada pregador vai fazer a sua pregação de 30 minutos em cada igreja e não vai ter mais problemas. Mas nós usamos o tempo assim agora porque nós queremos dedicar 1h30 aos domingos para pensar em Deus e na Bíblia, porque é tão formoso meditar nela. Mas antes disso, vamos cantar para o Senhor e nós vamos cantar ao Senhor o hino 199. Eu sei que aqui nos Estados Unidos quase todas as igrejas hoje estão abertas e os irmãos estão se congregando nos templos, assistindo o ensinamento todos juntos em cada igreja. Então, nós esperamos que o Senhor também dê a oportunidade para os outros países para que a igreja possa se abrir de novo. O hino 199, que chama Jeová é o meu pastor. É um hino que possivelmente foi tirado do Salmos 23. Então, nós vamos cantar para o nosso Deus com todo o nosso coração. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará.
En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constantes en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré. A la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, porque nós estamos aqui com a vontade de que todos os irmãos, as irmãs e as pessoas que ouvem o ensinamento, que eles possam aprender, compreender, entender. As pessoas escrevem para mim perguntando o que aconteceu com a igreja depois dos apóstolos morrerem. Depois da igreja primitiva, que aparece na história de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu depois deles? O que aconteceu com a igreja? Porque eles ouvem quando nós falamos que faz mais de 50 anos eu conheço a palavra do Senhor, que eu vivo experiências com o Senhor, que a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional nasceu. Então, eles perguntam para mim o que aconteceu antes disso. Eu sei que aconteceram muitas coisas e algum dia nós vamos ter o tempo de eu dar para vocês talvez a minha opinião, não porque tenham coisas escritas, não porque tem alguma história que mostre para nós o que aconteceu depois, mas nós conseguimos imaginar o que pode ter acontecido. E essas ideias também vêm das experiências que nós temos vivido junto ao Senhor, tudo que Deus tem falado para nós e tem nos ensinado. E de todas as ilustrações e os exemplos da vida real com os crentes e com as pessoas, nós temos conseguido chegar em muitas conclusões e temos conseguido entender o que foi que aconteceu depois dos apóstolos terem morrido. O que foi que aconteceu com a igreja? Mas como isso vai levar algum tempo, então eu vou deixar para depois, para eu contar para vocês depois, para falar disso depois e ter diante de mim um grupo de irmãos que também possam dar as suas opiniões e possam compartilhar as suas experiências que eles viveram com o Senhor. Tem também muitos que gostam de investigar muitas coisas da Bíblia. Então, nós vamos conseguir ouvir tudo aquilo. Vamos falar e vamos mostrar para todos vocês todas as nossas opiniões e talvez conseguir responder muitas das suas perguntas, das suas dúvidas ao respeito do que aconteceu. Por enquanto, nós vivemos o presente e as experiências reais que nós temos com o Senhor. O que acontece no futuro nós não temos como saber, mas enquanto nós estivermos vivos, fazemos as nossas obras boas para servir a Deus e tentamos agradá-lo em tudo. Nós nos esforçamos para levar bons frutos perante a presença do Senhor. Então, hoje, nós vamos começar aqui, como eu disse para vocês, a ler em Romanos, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, ele realmente
dedicou um tempo para falar e explicar ao respeito da lei de Moisés, ao respeito do povo de Israel na antiguidade, dos judeus na antiguidade. E ele deu uma explicação que nós hoje, conforme tudo que temos vivido com o Senhor e com o Espírito Santo, nós conseguimos confirmar que o que o apóstolo ensinou foi uma realidade e tem sido uma realidade nas nossas vidas e continuará sendo realidade no futuro. Aqui no capítulo 11, tomara que... Tem algumas pessoas que perguntaram para mim, perguntam por que nós não guardamos o dia sábado, porque nós não celebramos a festa de Pentecostes, porque nós não fazemos isso ou aquilo. Também são respostas muito compridas que iam demorar tempo para eu conseguir responder. As pessoas que escrevem para mim, não sei por que elas escreveram para mim isso, são pessoas novas, recentes na igreja, porque eu achei estranho que se fossem irmãos e irmãs que faz algum tempo estão na igreja, não tivessem ainda entendido a doutrina, não tivessem ainda entendido que o dia sábado na antiguidade representava uma coisa no futuro. E a representação simbólica é Cristo Jesus. O sábado da antiguidade, aquele repouso, aquele descanso das pessoas, era para o futuro representar Cristo. E hoje nós, então, descansamos, nós desfrutamos desse dia sábado de um jeito espiritual. Porque Cristo, Ele é o nosso repouso, Ele é o nosso sábado. Então nós repousamos quase o tempo todo no Senhor. Porque Ele é o nosso sábado de repouso. Então, o dia físico que existiu antes, agora não é mais válido nesse sentido para nós. Quem quiser trabalhar nesse dia pode, quem não quiser também não precisa. Quem quiser trabalhar na segunda, pode trabalhar. E quem não quiser trabalhar na segunda, mas tirar a segunda de folga, pode fazê-lo. Porque seu corpo precisa descansar e qualquer dia é igual para vocês descansarem. Nós, geralmente, seguimos o dia que o governo romano instituiu, porque acho que todos nós seguimos o calendário romano. E os romanos instituíram o dia domingo para as pessoas descansarem, para as fábricas, para as grandes empresas descansarem, e eles falaram o domingo. Eles poderiam ter falado também na segunda, não tem nada a ver. Então, nós não vamos mudar aquelas coisas físicas, materiais, porque não vale a pena. Temos coisas mais importantes na nossa vida que realmente valem a pena, como viver retamente, em santidade com Deus, sermos sinceros e honestos, não machucar o nosso próximo, não prejudicar ninguém, não ter rancor, nem inveja, nem tirar dos outros as coisas. Isso realmente é importante, é muito mais importante do que os dias. Os dias não têm mais importância, aquela parte física. Então, esses assuntos também vão demorar um pouquinho para eu explicar para as pessoas que fizeram as perguntas por que nós não fazemos, porque Cristo disse que nenhum acento, nenhuma vírgula da lei poderia passar sem ser cumprida, porque então tudo ia ser quebrantado. E o Senhor disse isso, mas Ele mesmo cumpriu. Ele cumpriu tudo, todos os acentos e as vírgulas e os pontos que tinha na lei. Ele que cumpriu para quê? Para conseguir derrubá-la e anulá-la na cruz do Calvário. E é isso que alguns de vocês não prestaram atenção quando eu ensinei, porque eu fiquei ensinando esse tempo todo da pandemia sobre esses assuntos da lei de Moisés, dos requisitos e o porquê que hoje nós não praticamos aquelas coisas, porque hoje nós temos a Cristo Jesus no coração das pessoas. Hoje nós temos a Deus em espírito, nem sequer temos um templo físico no mundo onde falamos lá que você tem que adorar a Deus, porque na Bíblia fala que Deus está no coração dos homens e as mulheres que agradam a Deus e fazem a vontade dele. Para vocês entenderem tudo isso, eu levaria muito tempo, porque eu teria também que fazer referência a muitos versos da Bíblia, então eu vou deixar para um outro dia. E eu acabei falando ainda mais do normal. Mas agora vamos então abrir em Romanos, no capítulo 11.
Aqui o apóstolo Paulo falou ao respeito de um remanescente, Faz pouco tempo, ano passado, eu dei para vocês um ensinamento sobre o remanescente. E nós falamos que o remanescente escolhido foi um grupo de pessoas que Deus escolheu entre o povo de Israel, no meio do povo judeu, como vocês quiserem chamar, porque os judeus eram aqueles que moravam na Judeia. Só que no final, acabou se tornando o nome dos seguidores da religião. E nós vamos falar daquela parte religiosa, da parte da lei de Moisés. Deus, na antiguidade, falou por meio dos seus profetas que ele tinha escolhido um remanescente para salvá-los e por meio desse remanescente viria o Messias. E para formar esse remanescente, o Senhor destruiu a Jerusalém, ele permitiu que a Jerusalém fosse destruída pelo império de Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia. Aí sobrou um remanescente, e esse remanescente foi levado cativo à Babilônia. Um grupo de homens que foram escolhidos por Deus para que se cumprisse a palavra profética que Deus tinha falado muitos anos antes, que o Messias, o Salvador, viria da linhagem de Davi. Por causa disso, o Senhor cuidou o seu remanescente, o grupo de pessoas que ele tinha escolhido, mesmo eles não tendo feito a vontade de Deus. Mas Deus, pela misericórdia e o juramento que ele tinha feito para Abraão, ele teve que cumprir e relevar o pecado deles, guardá-los para que pudesse vir deles o Messias no futuro. Guardar esse remanescente. E é desse remanescente que nós vamos falar aqui no capítulo 11 de Romanos. Porque desse remanescente foi que o Senhor Jesus, o Messias, ele veio deles. Os apóstolos que se converteram ao Senhor, os primeiros a se converterem e seguirem o Senhor, eles faziam parte também desse remanescente. E, do mesmo jeito, todos os judeus que naquela época acabaram se convertendo, porque na Bíblia diz que o dia que o Espírito Santo veio, na festa de Pentecostes, veio o Espírito Santo e tinha um grupo de 120 pessoas num lugar, num aposento alto, orando ao Senhor. Diz que tinha mulheres e todos os seguidores do Senhor. E de tantas pessoas que seguiram o Senhor antes dele morrer na cruz, somente 120 pessoas estavam no aposento alto esperando a promessa do Espírito Santo. Mas tinha 120. E esses 120 faziam parte do remanescente. Eles eram o remanescente que Deus tinha escolhido. Então, agora vocês já sabem quem são o remanescente. E em Romanos 11:1 disse: Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo, o povo de Israel? O apóstolo disse: não, de modo algum. Deus não rejeitou eles. O apóstolo também disse, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Paulo disse. E no verso 2 diz, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. E é claro, conheceu eles por meio de Moisés. Quando Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó, lá ele conheceu o seu povo de Israel. Diz, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como invoca a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares. Só eu fiquei e procuram matar-me. Isso aqui foi o profeta Elias que falou quando ele teve que se esconder numa cova. E ele queria morrer. Ele foi para aquela cova e pensou, eu vou morrer aqui de fome e sede e pronto, acabou. Ele disse para o Senhor, só eu fiquei e procura matar-me. Quem procurava matar ele? O povo de Israel mesmo, as próprias pessoas do povo dele, porque eles não quiseram acreditar na palavra dele, nas profecias dele, então buscavam ele para matá-lo. E Deus deu para ele uma resposta muito sábia, disse para ele no verso 4. Qual foi a resposta divina que ele deu para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, diante dos ídolos. Baal era o deus principal que existia naquela época nas nações, e os israelitas veneravam ele e adoravam esse ídolo.
Mas o Senhor disse para Elias, nem todas as pessoas estão fazendo. Tem 7.000 homens que você não conhece, mas eles não adoraram aquele ídolo. Então Paulo disse, do mesmo jeito que aconteceu naquela época, quando Deus falou para Elias que ele tinha reservado um grupo, tinha guardado eles de serem idólatras, de não se ajoelharem diante de Baal. Ele disse também agora, assim pois, também agora, neste tempo. Qual é esse tempo? O tempo do Evangelho. Era o tempo da pregação das boas novas do Evangelho verdadeiro de Cristo. É isso que ele quis dizer com neste tempo. Então Paulo disse, também agora, neste tempo onde nós estamos pregando a Cristo como um Salvador, que nós temos que sermos salvos pela fé do pai Abraão, por termos fé em Cristo, acreditando que Ele é o Deus, o Messias que foi enviado pelo Pai. É esse o neste tempo. Então ele disse, neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Neste tempo, Deus também reservou um remanescente do povo de Israel que será salvo pela graça, pela fé. A graça divina, a fé no Senhor Jesus, é claro, pela fé que Abraão teve. E no verso 6, o apóstolo disse para eles, mas se é por graça, a graça de Deus, a salvação de graça, já não é pelas obras. Como as pessoas se salvavam pelas obras, vocês se lembram? Era quando elas cumpriam a lei de Moisés. Deus disse para Moisés que todas as pessoas que cumprissem a lei teriam a vida eterna. Mas não foi assim porque ninguém cumpriu as obras. Nós já falamos isso muitas vezes. Eu repito e eu falo de novo e ensino as mesmas coisas, mas mesmo assim olhem as perguntas que fazem para mim. Quando fazem essas perguntas eu sinto vontade de chorar. Eu penso, Senhor, eu estou perdendo meu tempo porque eu estou ensinando e as pessoas não entendem. É muito triste, mas eu preciso continuar. É o meu dever. Então, irmãos, diz aqui que o remanescente que Deus escolheu do seu povo Israel físico, diz que eles também vão se salvar pela graça divina, pela salvação de graça. Eles não vão se salvar mais fazendo as obras da lei de Moisés. Diz, já não é pelas obras. De outra maneira, se eles fossem salvos pelas obras, a graça já não é graça. Não existiria a graça de Deus, seria anulada e tirada. Então, nós diríamos que todas as pessoas teriam de ser salvas pelas obras da lei de Moisés, só que ninguém conseguiu se salvar pela lei de Moisés. Então, por causa disso, ele disse, mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Então, ele disse, não é mais possível. Ninguém conseguiu se salvar fazendo as obras da lei de Moisés. E hoje também ninguém vai conseguir se salvar fazendo as obras da lei de Moisés. Eles vão se salvar só pela graça divina, acreditando em Cristo. Então o Senhor reservou o seu remanescente. No verso 7 diz, o que diremos? O que Israel buscava não alcançou, mas os escolhidos de Israel o alcançaram e os outros foram endurecidos. Esse verso aqui quis dizer que entre o povo de Israel, até aquela época, o apóstolo Paulo disse aqui que os escolhidos de Deus, ou o remanescente, eles alcançaram sim a graça divina, alcançaram a salvação. E no meio deles, os próprios discípulos achavam que eles faziam parte desse remanescente porque todos eles eram israelitas, eles eram judeus. Então, eles eram um remanescente. Com eles começou esse remanescente, que era um grupo de pessoas que foram escolhidas para a salvação, mas pela graça divina, não mais pela lei de Moisés. E Paulo, ele fala aqui que ele faz parte deles. E os outros incrédulos que não quiseram acreditar, eles foram endurecidos. Então, Deus, na verdade, acabou endurecendo o coração deles para eles não acreditarem. E é muito triste isso, mas é a realidade. No verso 8 diz, como está escrito, Paulo disse, Deus lhes deu aos incrédulos espírito de profundo sono, olhos para não verem. Então,
deu para eles cegueira espiritual e ouvidos para não ouvirem. Eles eram surdos espiritualmente até o dia de hoje. Foi o que Paulo disse. Foi o que ele deixou escrito. Até o dia de hoje, os olhos deles estão vedados, eles estão surdos e cegos, eles não querem ver nem ouvir a glória de Deus, a manifestação de Deus, a palavra de Deus, eles não querem ouvi-la, porque o coração deles foi endurecido. Mas há um remanescente no meio deles. E depois, ele também quis destacar uns versos proféticos que Davi profetizou no Salmo 69, 22, onde ele disse: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, falando dos duros de coração e os incrédulos. Sejam escurecidos seus olhos para que não vejam e se encurvem suas costas continuamente. Como eles eram rebeldes e nécios, Deus endureceu mais ainda o coração deles. Mas não se esqueçam que Deus permitiu um remanescente no meio deles, que começou com os apóstolos. Então, bendito seja o nome do Senhor. Um remanescente que começou com aqueles 120 que estavam no aposento alto e os que receberam naquele dia o Espírito Santo. Daí para frente, houveram muitos que se converteram ao Senhor. Já teve muitos e ainda haverá muitos. Há muitos que têm se convertido ao Senhor, porque eles são um remanescente. No verso 11 diz: digo, pois, porventura os de Israel tropeçaram para ficar caídos? De modo algum, mas por sua queda, quer dizer, pelo pecado deles, veio a salvação aos gentios, para lhes provocar ciúme. Então, como eles falharam com Deus, Deus também prometeu que ele daria a salvação aos gentios, às nações e os povos estrangeiros, e isso ia gerar ciúmes neles. O 12, e se sua queda ou seu pecado, as suas faltas, é a riqueza do mundo, e seu fracasso, quer dizer, o fato deles não terem conseguido cumprir a lei, fez com que a lei tivesse muitos defeitos e fracassasse. E diz que isso serviu para que os gentios pudessem ser ricos, porque eles acreditaram sim no Senhor. Eles têm acreditado e muitos deles buscam o Senhor, nem todos. Mas entre os escolhidos de Deus, nós temos o remanescente de Israel, mas também temos os gentios. Todas as pessoas quem Deus chamou e vai reunir para o seu reino. Então, diz aqui que o remanescente, quando todo esse remanescente se converter a Deus, diz que a sua plena restauração será maravilhosa perante os olhos do mundo e especialmente também perante os olhos do Senhor. No verso 13, disse para eles, gentios, porque convosco falo, gentios, porquanto sou o apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, o ministério que Deus deu para ele, a função que Deus tinha dado para ele realizar, ele amava a função dele, ele era orgulhoso do seu ministério, porque Deus tinha feito ele pregar para os gentios, para as nações estrangeiras. E ele disse, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme nos de meu sangue, porque ele tinha sido judeu, israelita, era a origem dele, e salvar alguns deles, se de algum jeito ele pudesse provocar ciúmes nos do seu próprio sangue e fazer que esses ciúmes pudessem salvá-los, aproximando eles de Cristo, então era melhor ainda. No 15 diz, porque se sua exclusão, a exclusão daquele povo que era rebelde e duro de coração, que não queriam aceitar o Salvador, o Messias, diz que se essa exclusão serviu para reconciliar o mundo, reconciliar Deus com os gentios, diz aqui qual será sua admissão quando todo remanescente se converter a Deus, como será a recepção de Deus? Eles serão muito bem-vindos por Deus. Então, eles também vão desfrutar dessa vida com Cristo, eles vão ressuscitar, serão renovados e os seus corações vão ser mudados em corações novos e diferentes. Então, diz que vai ser maravilhoso, era o que o apóstolo quis dizer aqui.
Diz, e se as primícias, no verso 16, e se as primícias são santas, quer dizer, as primícias eram o povo de Israel, eles foram as primícias, os primeiros que Deus escolheu, um povo que Deus tinha escolhido para ele e falado que ia ser um povo santo. Então diz, e se as primícias são santas, quer dizer, o povo de Israel, também o é toda a massa restante. E se a raiz, diz aqui, é santa, também os ramos o são. Então, se a raiz, que tinha sido o povo de Israel, para quem Deus tinha dado as promessas e a quem Deus tinha se manifestado, tinha dado para eles os mandamentos, diz que se aquilo foi glorioso e teve muitos prodígios, foi maravilhoso, então ainda mais Deus ia abençoar os ramos. Os ramos também iam ser abençoados porque eles iam se alimentar da seiva, da raiz. Então, a promessa que Deus fez desde o começo para Abraão, Isaac e Jacó, eles são essa raiz e ele fez essa promessa para eles, que neles seriam benditas todas as nações e todas as nações iam adorá-lo. Quando Deus mudou o nome de Jacó e falou para ele que ele ia ser chamado daí para frente de Israel, mas ele também estava olhando para o futuro, para o Israel espiritual, nesse momento, que era o Salvador, o Messias, que Deus ia enviar no futuro. Então, eles eram essa raiz, eles eram santos, porque Deus tinha feito um chamado para essas pessoas. Então, é isso o que ele quis dizer quando ele falou que a raiz é santa e que os ramos também vão sê-lo. E os ramos somos todos os crentes, sejam judeus, israelitas, gentios, de qualquer nação. Aqueles que se converterem ao Senhor, todos seremos os ramos. Então, Deus, Ele é uma árvore e os ramos somos os seus seguidores, os seus crentes. É isso que Deus fez, o que Deus fez desde o começo. Depois juntou esses povos e deu para eles a oportunidade. Ele tinha o seu remanescente escolhido e ainda tem. E já se converteram muitos do remanescente. Ainda faltam alguns, mas os ramos também vão ser abençoados, que são as pessoas que se converterem a Deus, os gentios, as pessoas das outras nações. Então, no verso 17, o apóstolo disse, e se alguns dos ramos foram cortados, então, como ele ilustrou Deus como uma árvore, as promessas que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, fez eles virarem aquela raiz daquela árvore. E o povo eram os ramos, mas como todos eles falharam com Deus, diz que Deus se enraiveceu tanto que cortou eles, cortou todos os ramos e a árvore ficou sozinha, sem ramos. Então diz, e se alguns dos ramos foram cortados, e tu, ele disse para os gentios, e tu, sendo oliveira brava, quer dizer que tu não fazias parte daquela árvore principal, porque era só uma oliveira brava. Mas Deus um dia teve misericórdia desses gentios e enxertou, ele diz aqui, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, desses ramos que Deus tinha cortado, porque Deus tinha rejeitado o povo dele por eles não terem cumprido com ele, rejeitou eles, e Deus disse, eu vou dar a chance para os gentios, se eles ouvirem a minha palavra e acreditarem em mim, eles também vão fazer parte da minha árvore, eles vão ser ramos, então o Senhor enxertou esses ramos que se converteram, os gentios que se converteram ao Senhor. Eles foram enxertados, inseridos nessa árvore. Mas o que aconteceu, nós vamos ver mais para frente. Então ele disse para os gentios, fostes enxertados e feitos participantes com elas da raiz e da rica seiva da oliveira. Então o apóstolo disse para os gentios, vocês não fiquem se achando, não sejam vangloriosos, não sejam orgulhosos, indo contra os ramos, indo contra o remanescente de Israel. Tomem cuidado, porque vocês foram enxertados e eles são a oliveira natural e Deus acabou cortando eles, destruiu eles e tirou eles de lá.
Mas é que Deus tem poder para colocá-los de novo, para enxertá-los de novo na árvore, enxertar aqueles que acreditarem, aqueles do remanescente, do restante do remanescente. Então, por causa disso, ele falou para os gentios: tomem cuidado, olhem para eles com respeito, com misericórdia, com amor e benevolência, não se achando que vocês são maiores do que eles, porque um dia, quando Deus voltar a trazer aqueles ramos que ele cortou e enxertá-los na árvore, aquele remanescente que vai se converter ao Senhor, então vocês vão ter que aceitar. Então todos vão ser uma só árvore. Então, no verso 18 diz: não te glories contra os ramos que foram cortados, e se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quer dizer que é Deus quem te sustenta. Então, se você não fizer boas obras, se você não fizer a vontade de Deus, então Deus também vai te cortar e vai te tirar daquela árvore. Ele vai te jogar no chão para você acabar sendo queimado. Então, ele disse para os gentios tomarem muito cuidado. Façam as obras de Deus, cumpram os mandamentos do Senhor, para que vocês também, depois de ter sido enxertados, o Senhor tenha que tirá-los da árvore e queimá-los. Ele disse: cuidem da sua vida espiritual. E no 19 diz: dirás, pois, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Então ele disse que os gentios foram enxertados e Deus aceitou eles como seu povo também, como sua igreja. Mas aqueles ramos originais que foram cortados, o que aconteceu com eles? Então no verso 20 diz: bem, pela sua incredulidade foram cortados, porém tu, gentios, pela fé estás de pé, porque acreditaste em Cristo. Não te ensoberbeças, não seja muito orgulhoso, não se ache muito, não seja arrogante, tome cuidado, porque você precisa ter temor de Deus. No 21, porque se Deus não perdoou os ramos naturais, ele não perdoou os israelitas que tinham pecado, que ofenderam a Deus, ele não perdoou eles, a ti também não eximirá, não vai te perdoar se você falhar com Deus. O 22. Portanto, considera a bondade e a severidade de Deus, a severidade certamente para com os que caíram, mas a benignidade para contigo, gentil. Então Deus teve misericórdia dos gentios e adotou eles, mas Deus também foi forte com os israelitas que falharam com ele e só restou um remanescente deles. Então ele disse: se permaneceres nessa benignidade de Deus, de outra maneira tu também serás cortado. Então, nós temos que fazer e cumprir as obras de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor, para que nós possamos continuar sendo enxertados naquela árvore formosa que é o nosso Deus. Nós temos que fazer boas obras. É isso que ele quis aqui concluir e gerar uma irmandade entre esses dois povos, o povo de Israel e o povo gentios, nos unindo como um só no Espírito de Deus. O verso 23. E também eles, os israelitas, se não permanecerem na incredulidade, se eles acreditarem um dia no Senhor e aceitarem o Messias, então eles serão enxertados novamente, porque poderoso é Deus para torná-los a enxertar. O 24. Porque se tu foste cortado por natureza de uma oliveira brava, ele falou aqui com os gentios, tu foste cortado porque fazias parte de uma oliveira brava e foste cortado de lá e Deus te enxertou nele, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, o remanescente, diz aqui, quanto mais esse remanescente que Deus escolheu, que são os ramos naturais, serão enxertados em sua própria oliveira? É claro, ainda mais e com maior poder e ainda maior perfeição. Aqui o apóstolo falou que para o Senhor não tem nada impossível e que o Senhor tinha misericórdia deles. Mas aqui o apóstolo ele quis destacar esse remanescente,
que nem todos tinham se perdido, que nem todos iam perecer, nem vão perecer. Porque haverá um remanescente que desde aquela época, desde a época dos apóstolos, vem se convertendo ao Senhor. E nós não sabemos ainda quantos vão se converter ao Senhor, para que possa se cumprir essa profecia. Isso que Deus ensinou para Paulo tem que se cumprir, porque tudo isso aqui é a palavra de Deus. E aqui fala sobre a oportunidade que Deus dá para os homens nas suas vidas. A oportunidade, porque na antiguidade Deus tinha falado só de um povo exclusivo e os outros não tinham direito de ter a Deus. Mas o Senhor lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo fez esse grande milagre, essa grande obra. E lá Ele morreu por todos, pelos judeus, pelos israelitas e pelos gentios. Ele morreu por todas as pessoas, por todas as nações, pela humanidade que um dia vai acordar e abrir o seu coração para Deus, que vai respeitar e amá-lo, e aceitar que Ele existe, que vai aceitar que existe um Deus e que não vão se afastar dessa crença. As pessoas hoje em dia criticam muito e falam, a religião isso, a religião o outro, tem que tirar a religião. E eles lutam para tirar as religiões. Mas eles não entendem e não compreendem que no meio de tantas religiões, tem uma que é verdadeira, aquela onde Deus existe, onde Deus ele se manifesta, onde Deus muda e transforma o coração dos homens e das mulheres, onde Deus dá paz e felicidade para os homens e para as mulheres. E essa é a religião verdadeira. E a humanidade hoje não quer acreditar, não quer aceitar. Eles querem arrumar o mundo do seu jeito de pensar, porque eles acham que sabem muitos, que são muito inteligentes e têm muita capacidade, mas nunca vai ser assim. Eles sempre vão viver na tristeza, na miséria, na dor, por eles serem nécios e rebeldes e não acreditarem, não aceitarem esse Deus poderoso e verdadeiro que existe, que é misericordioso, que no começo escolheu sim só um povo, só que depois ele, no seu amor e na sua misericórdia, reuniu o restante dos povos e falou para eles, vocês também podem vir, vocês também têm direito à felicidade, vocês também têm direito à salvação eterna. Vocês podem vir e desfrutar das minhas obras, da minha glória. Desfrutem das minhas bênçãos, da seiva que eu darei para vocês se alimentarem. Desfrutem, porque vocês agora são que nem deserto, sem água, mas eu sou aquela água. Eu sou quem sustenta os seres humanos. Eu sustento as suas almas e os seus espíritos. Sou eu quem converte as pessoas. Então Deus, na sua misericórdia, Ele chama todos. E Ele uniu esses dois povos, o povo de Israel e o povo gentil, com pessoas de todas as nações. Então Deus, Ele quer unir. E desde aquela época, Ele quis unir. E Ele sempre tem unido esses dois povos, porque o seu Espírito está nos corações que se abrem para Ele. Ele não olha se você é judeu, israelita ou gentil. Ele olha para os corações sinceros e abertos para Deus, dispostos para Deus. Ele não olha os corações nécios, os corações que querem se esquecer da existência de Deus. O reconhecimento ao nosso Deus é tão importante, especialmente nesses tempos, e eu acho que em todos os tempos, é muito importante que as pessoas reconheçam a existência de um ser supremo, de um ser invisível, mas que é poderoso, que dá paz. Ele dá a paz, sim, ele dá a felicidade. Então, Paulo, ele aqui fez um grande trabalho falando e ensinando para essas duas correntes religiosas o amor e a unidade, a fé, uma só fé, um só Senhor e um só Espírito, um só batismo, ele disse, entre todas as pessoas, um só, porque Deus é um só para todos. E aqui no verso 25, Paulo disse para os gentios, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E é um mistério mesmo.
é um mistério. Diz, para que não vos tenhais por sensatos em vossa própria opinião, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, ele disse aqui que ele percebeu que mais gentios tinham se convertido ao evangelho verdadeiro do Senhor. Mais gentios tinham se convertido do que judeus naquela época tinham se convertido ao Senhor. Mas ele se lembrava das promessas que Deus tinha feito para eles. E Paulo disse, mas está escrito, Deus disse, então vai acontecer desse jeito. Mas também vai chegar o dia em que todos vão se converter. Todo esse remanescente que Deus escolheu vai se converter. Porque aqui no verso 26 ele disse, segundo Isaías 59:20, onde fala, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ou Messias, o Salvador, que apartará de Jacó, ou de Israel, a impiedade. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Então aqui Deus também fez uma promessa para eles, para aquele remanescente que ia se converter, e o Senhor ia tirar deles os seus pecados, ia perdoar eles, ia dar para eles a salvação do mesmo jeito que deu para os gentios. Bendito seja o nome do Senhor. No verso 28, Paulo disse, logo, quanto ao evangelho, os israelitas são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, a eleição que Deus tinha feito desde o começo, eles são amados por causa dos pais, por causa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Deus fez as grandes promessas e fez as mesmas promessas para esses 3 homens. E por causa disso, diz aqui que quanto à eleição que Deus fez, o povo de Israel é amado dele por causa dos pais. Porque Deus fez essa promessa para eles e Deus jurou para Abraão. E no verso 29 diz, porque os dons são irrevogáveis, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então ele disse que Deus falou para Abraão e jurou por ele mesmo, e jurou para ele que ia abençoá-lo e que ele seria pai de muitas nações, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar, que ia abençoá-lo para sempre. E depois falou com Isaque e Jacó a mesma coisa. Então Deus diz aqui que isso é irrevogável, porque a palavra e o juramento dele, isso aí é irrevogável, ninguém consegue tirar. Então, quando diz que os dons, aqui fala sobre aquilo que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó, aquelas grandes bênçãos, aqueles grandes dons, favores, presentes, porque os dons são presentes. O que Deus deu para Abraão? Muitas coisas. No sentido espiritual, ele foi um homem muito grande, ele foi o pai da fé, e no sentido físico e material, Deus enriqueceu esses homens, deu para eles muitas bênçãos materiais. Então, o que Deus fez e o que Deus faz é irrevogável. Quando Deus fala, aquilo que ele falou não pode voltar atrás, vai se cumprir. Então, o apóstolo, ele ensinou para esses 2 povos naquela época. Ele realmente fez questão de se preocupar pelos seus irmãos israelitas, para eles compreenderem e entenderem também que para eles também tinha uma bênção, que para eles também tinha ainda um remanescente. Então alguém pode se perguntar, será que eu sou parte daquele remanescente? Tomara que sim. Vamos buscar a Deus, busca a Deus, nós temos que buscar a Deus. E aqui Paulo, ele uniu, falou para os gentios também, vocês têm que respeitar esse remanescente, porque eles foram os primeiros, eles foram as primícias. E agora Deus enxertou vocês nessa árvore que é o Senhor, mas vocês têm que ser humildes e simples e sejam unidos no Senhor.
No verso número 30, ele disse, porque assim como vós também em outro tempo fostes desobedientes a Deus, ele falou aqui com os gentios, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência dos israelitas, do mesmo modo estes, os israelitas, agora têm sido desobedientes para que pela misericórdia concedida a vós, eles também alcancem misericórdia. Então aqui ele falou desse remanescente que um dia ia alcançar a misericórdia de Deus, porque Deus, no 32, encerrou a todos sob a desobediência para ter misericórdia de todos. E o próprio Paulo ficou maravilhado no 33, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são seus juízos! E quão insondáveis seus caminhos. E isso é verdade. É claro que ele ia falar isso. Essas palavras, as expressões do apóstolo que falam sobre a grandeza de Deus, sobre as maravilhas de Deus, a grandiosidade, a majestuosidade do Todo-Poderoso. Ele disse aqui que tudo é um mistério, mas as riquezas de Deus são profundas, a sabedoria e o conhecimento de Deus são incontáveis, inescrutáveis, diz que são seus juízos, e insondáveis seus caminhos, porque quem consegue entender a mente do Senhor? Ele disse, quem, pois, penetrou no pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Isso é um mistério, porque o nosso Deus é a existência de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Deus é vivo e Ele existe. E as pessoas, elas falam que não. Elas falam que agora temos que destruir e acabar a Bíblia e acabar as religiões. Mas Deus diz aqui que a palavra dele vai continuar firme. Ele vai continuar firme até a eternidade. E os nécios, aqueles que falam coisas erradas, eles são quem vão se destruir. Eles vão ser cortados, tirados da face da terra. Os nécios, aqueles que não querem respeitar nem valorizar, e muito menos honrar a Deus. Então diz aqui que quem penetrou no pensamento do Senhor, quem foi seu conselheiro, seu instrutor, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe fosse recompensado? Ninguém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele disse, a ele seja glória para sempre, porque Deus é poder. Ele é o único Senhor. É o sábio, o misericordioso, o poderoso. Deus existe. E nós temos que acreditar nele. Temos que invocar o nome dele e segui-lo, seguir os caminhos dele, honrá-lo, porque é o único jeito, a única forma de resolver as coisas dele, nos ajudar para que os povos possam viver em paz, para que as nações possam viver quietas e repousadamente com Deus. Sem ele, nós não somos nada. Os seres humanos não conseguem fazer nada. A capacidade do homem não consegue, não dá conta, não resolve. Então, não vamos lutar. Não vamos lutar um contra os outros, porque isso aí é vaidade, é em vão. Nós vamos perder o nosso tempo. E, na verdade, é um desprestígio. Nós acabamos nos machucando, nos prejudicando, e nós acabamos gerando ainda mais problema. Nós fazemos o problema ainda maior. E nada consegue se resolver. Só Deus é a solução. Ele é a nossa solução. Então, eu convido vocês a lerem a Bíblia, a acreditarem no Deus poderoso, no Deus invisível, no Deus que falou com Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos que segui-lo. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso intermediário, e por meio dele nós vamos até a eternidade, por meio dele nós vamos chegar até Deus, vamos chegar até o Pai, porque ele é o único que nos ouve e nos escuta. Vamos honrá-lo. Então agora vamos orar. Vamos orar e pedir para Deus. Peça para Deus por você mesmo.
Peça para Deus, fala para Ele te dar inteligência e sabedoria para Ele ajudar você a entender e compreender os ensinamentos. Não fica cego. Não se torne ainda mais surdo nem cego espiritualmente. Peça para Deus te abrir os olhos e os seus ouvidos. Se você quiser ser feliz, não seja egoísta nem orgulhoso. Não ache que você sabe tudo. Fala para Deus: eu não sei nada, me ensina, Senhor. Me ensina os teus caminhos. Fala isso para o Senhor com o seu coração e você vai ver como Deus vai te ouvir. Então todos vamos orar e vocês devem ter as suas petições que vão fazer diante de Deus. Coloquem todas elas perante Deus, porque Ele vai nos ouvir a todos igualmente, porque Ele é poderoso para ouvir cada oração, independentemente do que for. Não se preocupa, não pensa, não, é que o Senhor Ele só vai ouvir aquela pessoa, mas não vai me ouvir. Ele ouve todos ao mesmo tempo. Então vamos orar e expor as nossas tristezas, os nossos lamentos ou doenças, os dias ruins que estivermos passando, a carência, a falta de comida, a falta de dinheiro para o necessário. Tudo nós vamos colocar diante da presença do Senhor. Acreditemos nele. Padre Santo, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, Señor nuestro Dios, nuestro Padre. Nosotros no somos engañados, Señor, como muchos dicen. Muchos dicen que nosotros somos engañados, que nos han lavado el cerebro para creer en ti. Pero eso no es verdad. Eso no es así. Nosotros sabemos, Señor, en quién hemos creído. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Hemos leído la Biblia, Señor. Estamos leyendo la Biblia y nos damos cuenta, Señor, cómo tú vivificas cada renglón, cada palabra, cada frase, cada oración la vivificas en nuestras vidas. Y te manifiestas. Y son tantos los milagros y son tantos los prodigios y son tantos los testimonios que cuenta la gente de todas las experiencias que viven contigo. Bien sea así despiertos o en sueños o en visión o en la vida real. Ellos han experimentado tu presencia, han experimentado tu mano poderosa, haciendo beneficios, milagros, señales, dándoles la paz, dándoles la seguridad, protegiendo y guardando, bendiciendo también en la parte material, en lo físico, en lo económico. ¿A cuántos tú les has solucionado el problema con dinero? A muchos has dado salud, has sanado de muchas enfermedades. Señor, sabemos que hay muchos que han muerto. Hay muchos que han muerto por este virus. En esta pandemia ha muerto mucha gente. Aún mucha gente que asistía a la iglesia ha muerto. Nosotros no vamos a cuestionar ni a preguntarte a ti, Señor, el por qué. Solamente nosotros pensamos que tú dices que hay que vivir la vida recta delante de tu presencia, que hay que vivir bien, que hay que hacer cosas buenas, justas, que hay que andar en rectitud. Eso es lo único que sabemos, para que asimismo tú nos bendigas, o nos des la vida, o nos das la vida eterna, o acortas nuestros días, o los alargas. Es tu voluntad, Señor. Padre Santo, nosotros no queremos desprendernos de este árbol maravilloso que eres tú, porque tú nos has injertado y no queremos, así pasen tempestades, vientos, huracanes, todo lo que quiera pasar. Estamos injertados y tú nos llevarás siempre contigo, nos sostendrás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a agradarte, a hacer tu voluntad. Quita, Señor, todo tropiezo de nuestro camino, toda dificultad. Quita todo distractor que perturbe nuestras vidas espirituales. Destruye la envidia del diablo, la obra del maligno, destruye, Señor.
Quita, Señor, esta envidia del enemigo contra nosotros, contra tu iglesia. Y tu mano poderosa sea bendiciendo, libertando, Señor, haciendo milagros. Como decía el apóstol Pablo, que es un misterio. Es un misterio tu existencia. Es un misterio tu palabra, tu doctrina. Todo es un misterio para nosotros. Lo poco que alcanzamos a entender, Señor. Pero eso poco, con eso es suficiente, Señor, para disfrutar, para sentir alegría y felicidad y paz en nuestras almas, en nuestro ser. Padre Santo, extiende tu mano poderosa. Padre mío, escucha las oraciones, escucha los ruegos de la gente. Enséñales, quítales la necedad. Hay muchos rebeldes, muchos necios. Piensan que con gritar, con vociferar o con salir a la calle a gritar o hacer males, que piensan que con eso van a solucionar los problemas. Con eso lo único que acarrean es tu ira, tu enojo, Señor, tu abandono y que tú te apartes de ellos y que te olvides de ellos. Eso es lo que ganan ellos haciendo estas cosas. Y por eso nosotros queremos, Señor, por la parte de pacífica, actuar y proceder y enseñarle a todos que seamos pacíficos y que solamente te clamemos en oración y hagamos tu voluntad y que nos apartemos del pecado. Eso es lo importante, porque con eso entonces tú nos darás triunfos, victorias en todo, espiritual, material, físico, en todos los campos, Señor, nos bendecirás. Y no solamente a los que hemos conocido tus caminos, sino a aquellos que no te han conocido también los bendecirás. Gracias, eterno Dios. Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, extiende tu mano sanadora. Tu mano sanadora sobre todos aquellos que están enfermos en este momento. Hay muchos hermanos y hermanas de la iglesia que conozco que están enfermos, están en el hospital. Señor, ten misericordia. Darles una oportunidad más de vida, Señor, para que ellos hagan el trabajo que tú les has encomendado que hagan. Sí, mi Padre, extiende tu mano sanadora. También liberta a aquellas personas que les han hecho brujerías, hechicerías, que son víctimas de las maldiciones del enemigo. Señor, ten misericordia, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito el Señor. La honra y la gloria y la alabanza sea para nuestro Dios desde ahora y para siempre, mi Señor. Gloria al Rey para siempre. Gracias te damos, Padre. Vamos cantar para o Senhor coro que é novo, ele está no Inário e é o coro 203, que chama Eu Tenho Grande Regozijo. Mas eu peço o favor para a irmã Alessandra começar a cantar. O coro 203, que está nos seus Inários, é um coro novo, nós vamos cantar, eu acho ele muito lindo. Você tem que começar, porque eu já... Gran gozo tengo yo en mi corazón, gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón, gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón, gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón, gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Bem, é um coro novo, para que todos possamos aprendê-lo. É claro, faz falta música de fundo. Quando sair a música, com certeza nós
Vamos ter errado em alguma notinha, mas nós cantamos para o Senhor com todo o nosso coração. Os nossos queridos irmãos e irmãs e as pessoas que assistem o ensinamento hoje, as pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, eu desejo com todo o meu coração que Deus fique com vocês, que Ele abençoe vocês, que Deus olhe para vocês e ouça os seus clamores, as suas orações e que o Senhor também preste atenção nas suas petições. E eu aconselho vocês, os meus queridos, a lerem a Bíblia. Vamos deixar de ser preguiçosos, temos que ler a Bíblia e também afastar um tempo para orar. Deus abençoe vocês, amo vocês com todo o meu coração. Muito obrigada. Para as crianças, beijos e para vocês, muitos abraços. Obrigada e até mais.